Talvez você já se deparou diante de vários desafios, lutas e adversidades que te causou medo, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar um código espiritual por trás da palavra e também na inteligência emocional que vai te ajudar nesses momentos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e bora pro vídeo. Baseado em Joel capítulo 3, no versículo 10, diz o seguinte. Olha só o que diz. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Aqui tem um código espiritual e um princípio muito forte da palavra de Deus que vai te ajudar nos momentos de dificuldade. O que significa dizer o fraco, eu sou forte? Esse contexto, o contexto aqui é que o povo de Israel estava muito debilitado, sem exército, sem armas, e eles precisavam lutar. Mas mesmo estando fraco na condição, o que Deus estava ensinando aqui é que não permita que a sua fraqueza venha dominar a sua fala e a sua atitude. Olha que interessante. Diante das adversidades, o normal é a gente reclamar e falar do quão grande é o problema. Só que muitas das vezes a gente se esquece que quando a gente começa a declarar palavras negativas, a gente começa a desanimar, a gente começa a baixar nossa frequência de fé. Logo, a forma como a gente vai agir não é baseado na fé, mas baseado no medo. E é isso que o diabo mais quer de você, que você viva com medo. Porque o diabo sabe que o medo te paralisa. Você é mais forte do que você imagina. E dizer que você é forte, eu sou forte, não é você se auto-enganar, não. É você, de fato, profetizar aquilo que Deus já viu no seu futuro. Diante das adversidades, dos problemas, se você se mostra fraco, a tua força ela é pequena. Provérbios também fala sobre isso. O princípio espiritual, Deus ele não te manda fingir força, ele te manda profetizar sobre a fraqueza. As palavras ela têm um poder muito grande, que fortalece você. Às vezes a gente, por ter feridas emocionais, bloqueios emocionais na nossa infância, talvez você passou muito por isso, talvez você teve pais que eram muito negativos, que te criticavam muito, que te cobravam muito e falava que você não ia conseguir, que você é burro, que você não presta, que você não vai chegar em lugar nenhum. Logo, isso bloqueou o teu futuro e talvez você não resolveu isso dentro de você, essa ferida emocional dentro de você. E hoje você talvez acredita que de fato é uma pessoa que não vai conseguir. Mas tudo isso que aconteceu com você não é para te paralisar. Pelo contrário, é para você vencer. Vença as tuas fraquezas, vença os teus medos. Sabe como que você vence? Ressignificando, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina a ter um novo posicionamento, assumir uma nova identidade, não mais uma identidade de uma pessoa medrosa, cabisbaixa, duvidosa, não, mas agora uma identidade de filho, vencedor, conquistador, um filho que vai para cima. E essa mentalidade que Deus quer de você. Quando a gente escuta muitas palavras negativas na nossa infância, se a gente não resolver, a gente tem tendência de ter atitudes e pensamentos e falas negativas. Logo, os problemas que surgirem vão nos vencer. E Deus não quer que você seja vencido pelos problemas. Deus quer que você vença os problemas, tá? Então, o que Deus está falando aqui, mesmo em meio a um tempo difícil que o povo de Israel estava vivendo, era: muda essa linguagem de vocês. Essa linguagem de sempre se menosprezar, de dizer que é um derrotado, diante de uma guerra, diante de uma luta, só vai fazer de você uma pessoa ainda mais fraca. Quando você diz que você é forte, você não está fingindo ser alguém, mas você está de fato tomando posse de uma identidade que talvez você não conhece. Talvez você se vê como alguém de fato muito fraco, mas Deus te vê como alguém muito forte. Mas às vezes as dúvidas acabam impedindo você de enxergar a verdadeira força que Deus já colocou dentro de você. Quando o anjo chega para Gideão, o anjo fala assim, vai nessa tua força, homem valente. Gideão estava passando um momento muito difícil, semelhante ao povo de Israel no tempo aqui de Joel. Era um período de muita perseguição, era um período de muita dificuldade. Mas o anjo falou para Gideão que ele tinha uma força, só que ele não conhecia essa força. Às vezes a gente não conhece essa força,
Mas é por isso que Deus manda a gente ser forte. É por isso que Deus manda a gente crer, declarar palavras de fé e não de dúvida. Por quê? Porque Ele já enxergou essa força dentro de nós. Mas a gente, por estar ferido, por ouvir tantas palavras negativas, às vezes a gente acaba acreditando naquilo que não é real para Deus. A gente acaba assumindo uma identidade que não é nossa, de alguém fraco, que não consegue, de alguém que duvida. Deus não quer que você tenha esse posicionamento. Você nasceu para vencer. Você é filho de Deus. Mude a sua linguagem. Fale de forma diferente, porque você declara, você também desperta. Quando você declara sobre aquilo que você vê como fraqueza, quando você declara que você é forte, aquilo dali acaba despertando uma força em meio à fraqueza. E você acaba descobrindo algo que sempre esteve dentro de você, mas que só precisava ser despertado com palavras de fé e com atitudes de fé. Pode reparar que quando você está num time, você percebe que pessoas que têm comentários negativos começam a corromper todo o grupo também. Logo, as pessoas também começam a murmurar, também começam a reclamar. E essas pessoas acabam não tomando uma atitude que vai de fato fazer com que eles vençam. Na inteligência emocional, o poder da autodeclaração. Na inteligência emocional existe algo chamado autorregulação cognitiva. Ou seja, a forma como você fala consigo mesmo molda seu estado emocional. Se você repete, eu não consigo, o cérebro cria caminhos neurais de incapacidade. Ou seja, quando você fica o tempo todo falando de forma negativa de você, você não tem desempenho essencial para você vencer, para você praticar alguma atividade que vai te dar um certo resultado positivo. Ou seja, você começa a desanimar. Quando você declara palavras negativas, a forma como você... Vamos citar um exemplo aqui do esporte, né? Se você já entra no esporte com um pensamento negativo, eu não consigo, eu não posso, logo você não vai entregar seu máximo nos treinos, nos campeonatos, porque você não acredita que vai vencer. Agora, quando você já começa declarando, eu vou vencer, eu consigo, eu posso, você começa a tomar uma atitude totalmente diferente. Agora olha só que interessante, se você declara eu posso, eu sou forte, Deus ele está contigo. O cérebro começa a liberar dopamina e ativa circuitos de motivação e foco. Ou seja, olha que interessante isso. Quando você declara palavras positivas, você começa a se desenvolver ainda mais naquela atividade que você se propõe a fazer. E você tem tendência a ter mais sucesso nisso quando você começa com palavras positivas, com palavras de fé. Isso se chama autoverbalização positiva. É o mesmo princípio bíblico, crer com o coração e confessar com a boca. Ou seja, a mente científica e o Espírito Santo estão dizendo a mesma coisa nessa passagem. Suas palavras moldam a sua força. Se você já declara que você não consegue, que você não vai vencer, logo você não entrega seu máximo. Entende? Logo você não se movimenta. Agora, quando você tem fé, a fé faz você se movimentar. A fé, ela te fortalece. A fé, ela desperta a força que Deus já colocou dentro de você. O segredo espiritual e emocional desse versículo. Olha só que interessante. Quando o fraco diz que é forte, algo acontece. Ele muda a sua frequência emocional. De vítima para guerreiro. Talvez você tenha vivido como uma vítima, só declarando palavras negativas para você, para os seus filhos. Logo, isso acaba te enfraquecendo, não só você, mas as pessoas ao seu lado. Quando você começa, de fato, se posicionar como um guerreiro, enfrentando as lutas e as adversidades com fé, ninguém te segura, ninguém te para, tá? Olha só, quando você tem esse posicionamento, isso ativa a sua fé, que fala o que ainda não vê. Olha só que interessante. Ele ativa a fé, fala o que ainda não vê. E ele se alinha à visão de Deus sobre si mesmo. Uau! Provérbio 18, 21 fala que a morte e a vida estão no poder da língua. O que você tem declarado sobre você, sobre o teu futuro? Isso tem te ajudado ou tem atrapalhado você? Você tem colhido resultados bons ou ruins das suas falas? É uma coisa a se analisar. Na psicologia, a força emocional não é a ausência de fraqueza, é a habilidade de sentir sem se entregar àquilo que se sente. Talvez você está se sentindo fraco.
Mas quando você entende que você é forte e declara isso, irmão, você ativa algo dentro de você que Deus já colocou. Uma força que é capaz de vencer qualquer desafio. Se você for analisar os homens da Bíblia, o tanto de desafios que eles venceram que era impossível. Exércitos e guerreiros que estavam em um menor número venceram uma grande quantidade de soldados. Pode observar, mas observa o posicionamento de fé, de ousadia, de confiança, as falas. Inclusive, isso era um padrão em que o povo de Israel, quando ia para a guerra, era proibido esse tipo de pessoa em meio aos soldados. Então, onde é que você tirou isso, Daniel? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Diz assim, ó. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu. Olha só, se no momento da guerra os soldados convocados, eles sempre faziam essas perguntas, né? Tem alguém aí com medo? Tem alguém medroso no nosso meio? Porque se tivesse algum soldado que estava com medo da guerra, esse soldado nem ia com os outros. Por quê? Logo, as falas é de uma pessoa medrosa. E logo vai começar a corromper os outros. E todo o grupo vai ficar desanimado. E se você já chega diante de um desafio, diante de uma luta desanimado, o seu inimigo vence. É por isso que o diabo quer ver os cristãos assim, com medo, sabe? Sempre lançando palavras negativas sobre si mesmo. Ai, que eu não vou chegar, que Deus não se importa comigo, que Deus me abandonou. É isso mesmo que o diabo quer que você fale. É isso mesmo que o diabo... É desse jeito que o diabo quer que você se posicione. Por quê? Porque ele sabe que quando você está com medo, o diabo ele usa o medo para te paralisar. O diabo ele sabe da força que Deus colocou dentro de você. Ele desconfia da força que Deus colocou dentro de você. É por isso que ele tenta te travar com palavras negativas. Porque ele já percebeu que Deus colocou algo especial em você. Mas quando você desperta isso, usando a palavra de Deus, seguindo os princípios da palavra de Deus, não se posicionando como alguém medroso, mas se posicionando como uma pessoa de fé, como uma pessoa segundo a palavra, você pode ficar tranquilo. Porque a luta que você vai enfrentar, você vai vencer com a sua força, com a sua fé e com a presença de Deus. Porque a presença de Deus está em um lugar em que a fé prevalece. Então faz com que a tua fé prevaleça diante das adversidades, para que Deus lute junto contigo as tuas batalhas. E se Deus está com você, agindo Deus, quem é que vai impedir a sua vitória? Me diga aí, ninguém. Então guarde esse princípio, tá? Não ande com pessoas derrotadas, porque só fortalece as tuas dúvidas e não a tua fé. Leia a palavra de Deus e acredite, declare para si mesmo, eu sou forte. Coloque aí nos comentários, eu sou forte, eu já venci, Deus é comigo. Coloque aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece. Se você quiser adquirir o meu livro, Deixando de Ser Limitado, aqui eu falo sobre inteligência emocional e espiritual nesse e-book, link na descrição, tá? Que Deus abençoe sua vida, fiquem na paz, fiquem com Deus.